Fran, a gente tem visto uma estratégia do governo de colocar nós contra eles, os ricos contra os pobres. Nesse sentido, o ministro da Fazenda até deu uma declaração ontem, dando alguns recados ao Congresso. Ele bate na tecla da justiça social. Vamos até ouvir isso antes da gente continuar a nossa análise. Então, nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Nós não podemos esquecer disso, porque é por isso que nós estamos aqui. É para fazer justiça no campo, na cidade, na fábrica, é para isso que nós estamos aqui. Então, meu recado para esse senhor que não quer debater comigo, nunca quis, e acho que nunca vai querer, na minha opinião, até porque o prazo dele está acabando. Eu acho que nós vamos fazer esse debate, porque vai ser uma bênção para o Brasil, olhar para o espelho e saber do que nós somos feitos. Nós somos feitos de gente que tem brio em busca de um país mais justo, ou se nós vamos nos acomodar diante dessa injustiça e ficar mais décadas e décadas esperando a justiça chegar. Fran, esse tipo de estratégia do governo é um acirramento ali dos ânimos de um clima que já não está dos melhores. O governo vai continuar aumentando o tom sobre o Congresso? Nas redes sociais a gente já até tem visto, né, algumas pessoas, né, e alguns membros ali do governo já até incitando que o Congresso é o inimigo do povo. Deve continuar essa mesma estratégia do governo ali de aumentar o tom sobre o Congresso? É muito mais uma tentativa de mostrar a posição do governo em relação a isso, né? Porque vamos lembrar que antes dessa derrota histórica, né, que o governo teve na última semana sobre a questão do IOF, foram 383 votos, né, para derrubar aí esse decreto do governo federal. Então não se viu uma derrota como essa desde Fernando Collor. No domingo, quando se teve, né, uma reunião entre a Haddad, entre o Mota e vários outros líderes, o acertado, pelo menos o que tinha ficado acertado para o governo, é que esse ponto do IOF não seria tratado naquela semana. Então, quando o Mota, na quarta-feira, pauta aí esse projeto, no mesmo dia, isso anda também no Senado e vem essa promulgação na própria quinta-feira, obviamente, para que o governo sofre um baque. E, mais do que isso, né, o que a gente vê também é um Hugo Mota muito diferente daquele Hugo Mota que começou, daquele discurso com que ele foi eleito presidente da Câmara. Então, se a gente falava muito que o Hugo Mota, às vezes, ficava flertando ali, tanto com a direita como com a esquerda, e ficava em cima do muro em alguns assuntos, o Hugo Mota mostrou que ele vai seguir a cartilha do Centrão, que foi feita por Arthur Lira, mas também por Eduardo Cunha, de quem o Hugo Mota foi, digamos que, um discípulo, né? Vamos dizer assim. Então, o Hugo Mota vai defender esses interesses do Centrão, só que o Hugo Mota está crescendo em outras partes também. Então, a gente vê o presidente da Câmara com um trâmite maior, andando melhor entre o que a gente fala agentes também do mercado, né? Então, isso também acaba levando não só mais confiança, mais força, mas também ele acaba tendo um respaldo ali nas suas decisões na Câmara, uma vez que não só conta com o apoio do maior grupo do Legislativo, como também está com esse bom trânsito no mercado. Lembrando também que o Hugo Mota, ele também atua muito para essas liberações de emendas parlamentares. Então, ele está num ponto muito estratégico. Então, o governo, de certa forma, está nesse momento tentando explicar e tentando reverter essa decisão, porque precisa dessa arrecadação. Daqui a pouquinho, né, como você disse, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, vai fazer um pronunciamento à imprensa e ele vai falar sobre qual vai ser esse passo do governo, se vai judicializar ou não essa questão, porque um dos pontos é que se entende de que o Congresso ele não pode derrubar, por meio de um PDL, um decreto do governo, porque é o governo quem tem a prerrogativa, quem tem esse poder de mexer ou não nessas questões de taxa. E é importante a gente só falar
o Haddad falou agorinha há pouco na porta do Ministério da Fazenda, né? E ele foi questionado justamente sobre essa relação com o Hugo Mota. E um dos pontos que ele disse, enfim, tentando também ali colocar panos quentes na situação, é de que da parte do governo não há nenhum tipo de problema com o Congresso Nacional. Não foi cumprido um acordo desse domingo e que agora o que eles estão tentando fazer é conversar. Mas, segundo a Haddad também, ele está tentando falar com o Hugo Mota, esperando o Hugo Mota retornar uma ligação que o Haddad fez para ele ainda na semana passada. O Haddad ainda disse que o Hugo Mota ele frequenta como poucos o Ministério da Fazenda e que tem um trânsito livre para falar com ele. Então, assim, então a gente vê o governo tentando aí, de certa forma, também defender a sua pauta. Então, defender também não só essa questão do IOF, essa sonora que a gente ouviu do Haddad, ele também fala sobre essa questão do imposto de renda, né? Que é uma pauta cara para o governo Lula, para aumentar ali a isenção, tentando fazer também um comparativo com o governo Jair Bolsonaro. Então, é uma tentativa também da Fazenda defender as pautas que coloca na mesa, porque o que está acontecendo com a Haddad desde janeiro de 2023 é derrota atrás de derrota, são pautas que ele não consegue aprovar sem que tenha um jabuti no meio, sem que tenha alguma mudança, sem que favoreça setor X ou Y, e aí a gente pode falar de diversas pautas aqui, não estou defendendo uma ou outra, mas também o ministro da Fazenda, ele não conseguiu fazer com que quase nenhuma das suas propostas fossem aprovadas de fato e que pudesse trazer mudanças efetivas no que eles querem relacionados a corte e readequação do orçamento.